mandei nas redes sociais um cartaz para aguçar sua curiosidade, para que você pudesse vir aqui curioso. Quantos de vocês viram o cartazinho que eu coloquei nas redes sociais? Então, vocês estão antenados nas redes sociais. Eu falava sobre uma palavra que chama upomone. Eu vou falar com vocês sobre upomone. Fala comigo assim, upomone. Upomone é uma palavra grega. E a palavra upomone grega é uma palavra que ela precisa ser exercitada. Eu e você precisamos exercitá-la para que nós possamos ter as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Quem já sabe o que é upomone? Você sabe, Vitor? Ah, Vitão, cara, vocês foram no dicionário, né? Amém. Upomone significa perseverança. Eu quero entregar uma chave para você agora. Faz assim simbolicamente, faz assim com a sua mão, recebe agora a chave chamada perseverança, pega ela, bota no bolso, guarda ela aí agora em nome de Jesus e vamos subir, vamos nos aventurar agora em nome de Jesus. Por favor, em o Evangelho de Lucas, capítulo 21, nós vamos ler o versículo 19 e depois também vamos ler Romanos, capítulo 5, de 3 a 5, tá bom? Então são dois textos, Lucas, capítulo 21, e à medida que você for encontrando, se você puder, fique de pé, dá aquele sorriso bonito e fala, célula. Aliás, a célula é uma bênção, fosse você, não faltava a célula. E célula, quem achou vai falando célula, quem não achou vai falando célula 2 vezes, amém. Lucas 21, versículo 19, tá bom? Então, lá no versículo 19 está escrito assim, rapaz, mesmo com óculos essa letra está pequena demais. É perseverando que vocês, o quê? Obterão o quê? A alma, na minha tradução, a vida. Olha que interessante, é upomone que vocês terão a vida, a alma. A conquista de uma alma é por upomone, é por perseverança. Vamos olhar Romanos então agora, Romanos, capítulo 5 de Romanos. Achou? Fala célula. Romanos 5, de 3 a 5. Versículos de 3 até o versículo número 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz upomone. A upomone, perseverança, o que ela produz? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz o quê? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que coisa linda! Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado. Coloca o versículo 4 para mim aqui, Marcelo, por favor. Então, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ok? Aqui está paciência, mas é perseverança. No original é perseverança. Amém? Quem está vivendo um momento de tribulação aqui, levanta a mão. Quem está meio atribulado aqui? Então olha para esse irmão atribulado e fala assim, uau, você está a ponto de produzir perseverança. Que legal. Amém. Quem não está passando por tribulação, mas quer passar, levanta a mão. Graças a Deus ninguém quer passar, seja o Senhor. Então dá a mão ao seu irmão agora. Vamos orar mais um pouquinho. Pai, obrigado. A gente precisa ouvir essa palavra, não com os nossos ouvidos, mas no nosso espírito. Pai, nos faça entender, além de apenas um entendimento cognitivo, mas nos faz, de fato, compreender aquilo que a Tua palavra fala no seu âmago e naquilo que ela quer operar em cada um em nós, em eficácia, em gerar em nós frutos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Você pode assentar, querido e querida. Gente, se tem uma coisa que todo ser humano quer, é satisfazer a sua necessidade.
Por exemplo, o Vitor. Se um dia você andar com o Vitor e de repente do nada você vê o Vitor desaparecer diante de você, pode ter certeza que ele está com muita fome. E ele não aguentou mais esperar nenhum minuto. Então, se tiver uma padaria perto, você pode procurá-lo na padaria, é bem certo que você o encontre. Se tiver um restaurante e uma padaria, vai para o restaurante, é mais certo você encontrar no restaurante. E é possível que ao chegar lá, ele já acabou de comer, está comendo o segundo prato, porque ele é insaciável. Então, o Vitor, ele é maravilhoso, e a gente vai aprendendo a lidar com ele assim. Eu viajei com o Vitor, a gente foi para a Bahia, e o Vitor, chegava mais ou menos na hora do almoço, ele ficava inquieto. Eu estou lá na praia, né, nadando, para lá e para cá, tal, e o Vitor fica inquieto. Vambora, amor, vambora. Com a Isabelle, vambora, amor. E o amor levanta, que é a Isabelle. A Isabelle, o amor levanta, gente, vamos embora. Aí a gente fala assim, eu entendo assim, quando eu falo assim, vamos, então esse meu vamos ainda vai ter de meia hora, 1 hora, que a gente continua na praia, que a gente continua curtindo, para depois ir. Rapaz, mas eu falei com o homem, vamos. Aí eu olho para o lado, eu estou na praia. Cadê o Vitor? Foi embora. Eu não acredito que ele foi embora e deixou a gente aqui. No primeiro momento, né, meu amor, isso foi para a gente espantoso. Eu falei assim, rapaz, que bicho esquisito. Mas eu entendi que ele teve o apelido de Hulk, porque não pode deixar ele verde de fome, que ele se transforma. Então, o Vitor é um homem que quer saciar as suas necessidades, assim como eu e você queremos saciar as nossas necessidades. Você está rindo do Vitor, mas você é igual ao Vitor. Deixa você com fome, você fica mal-humorado, você fica esquisito, e porque você quer comer. Você tem uma necessidade de fome, comida, então você precisa comer alguma coisa. A gente tem necessidades diversas. A gente tem uma necessidade de ser conhecido, amado, reconhecido. É por isso que a gente quer namorar, e depois que a gente está namorando, a gente quer casar. É por isso que a gente tem muita necessidade. Então, isso é inato no ser humano. Então, olhe para o seu irmão e fala assim, você é um poço de necessidade. E se você tem necessidade, o que você quer fazer? Satisfazer a sua necessidade. Tá ok, isso é legal. Veja, Deus também sabe daquilo que nós precisamos, Deus também Ele quer suprir as nossas necessidades. Deus se importa com a gente, Deus se importa com a nossa moradia, importa com o que nós temos no prato, importa com o que nós nos vestimos. Deus vai prover essas coisas para nós. Então, Deus é um provedor sobre as nossas necessidades. Então, se eu tenho necessidade, eu tenho um Deus que é provedor delas. Ótimo. Então, eu tenho um Deus que cuida de mim. Então, vamos descansar nessa convicção. Então, para de ficar nervoso e estressado à toa. Acredita que Ele vai cuidar e cuida de você. Bom, porém, nós estamos vivendo dias muito difíceis, nós estamos vivendo dias acelerados. E eu quero rapidamente, fruto de uma pesquisa que eu fiz rapidamente, te mostrar a geração que nós estamos vivendo hoje. E eu quero mostrar a você que se nós não entendermos como Deus se move, nós podemos perder a oportunidade de conhecer Deus e de receber as bênçãos de Deus. Pesquisando um pouquinho, eu tive observando que tudo que se refere a prazos curtos, distâncias reduzidas, tudo tem uma tendência de minimizar agora. Nós estamos vivendo o advento tecnológico. Tudo nós conseguimos com um clicar de um botão. As máquinas das nossas confecções estão todas elas informatizadas. Eu fui na confecção do Paulo, o Paulo me mostrou lá uma bordadeira que borda sozinha. Um homem vai lá, não é assim, Paulo? Programa-se nela, e lá ela faz tudo, programa-se tudo, e funciona 24 horas, não é isso, Paulo? 24 horas produzindo. A gente vai em qualquer departamento hoje, a pessoa pega lá, clica lá no computador, tem todas as informações a nosso respeito. Hoje nós estamos, por exemplo, tendo as faculdades em EAD, à distância. Hoje você consegue ter o acesso à informação rápido demais. Eu estou pregando aqui agora, eu falei assim, o Pomone, você sabe o que é isso? Se você for esperto, digitar rapidinho no seu celular, você já sabe o que é o Pomone. Aí você fala assim, pô, o cara saca tudo. Não, ele só é rápido para digitar no celular. Então ele foi lá, consultou no celular, não precisou ir na biblioteca. Quantos é da época da biblioteca aqui? Eu sou da época da biblioteca. Você também, Licinha? Ô,
assim, a gente ia na biblioteca, não era isso? Ficava lá na biblioteca um tempão, pegando os livros, né, estudando, levava para casa, depois tinha que devolver, né? Deixa eu ver quem é velhinho aqui, quem é da época da biblioteca, deixa eu ver aqui, para ver. Ô Jane, você é da época da biblioteca, levanta a mão. Você pode nunca ter ido nela, mas você é da época dela. Então levanta a mão, por favor, mesmo que você não tenha ido nela, mas você é dessa época, eu sei que você é. Só os meninos mais novos ali que não é, nem sabem o que é esse negócio de biblioteca. Não, na escola ainda tem alguma coisa de biblioteca, né? Mas se você for, por exemplo, para as grandes cidades hoje, provavelmente você tem uma biblioteca lá, mas você pouco utiliza ela, você tem tudo informatizado. Então nós estamos vivendo o advento da tecnologia. E eu estava estudando a respeito de um homem chamado Douglas Rushkoff, professor de estudos da mídia da The New School University de Manhattan. Não sei se estou falando direitinho, ele fala sobre alguns termos que agora estão envolvendo a nossa época. Eu não sei se vou saber falar isso, você me corrige, por favor, minha professora de inglês. Overwhelming, assim, mais ou menos assim, overwhelming. O Pedro me falou isso, eu já esqueci. Como é que chama isso, Pedro? Como é que fala isso? Da forma que o Pedro falou. Ele fala que esse negócio é a tentativa de condensar prazos grandes em outros muitos menores, com a expectativa de ganhar o equivalente a um ano de lucro em um único momento. Tem a digefrenia, que é o caos mental provocado pela necessidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. A gente está querendo ser Deus. Por exemplo, quando não conseguimos separar a identidade real daquela que é desempenhada pelas redes sociais. Uma vez eu vi uma notícia lá no Japão, que a população japonesa estavam se vestindo segundo os seus personagens. Então você via lá aqueles monte de desenhos de japonesinho vestidos, reais. Então eles vivem uma fantasia numa realidade. É mais ou menos como aquele que mente tanto que ele começa a acreditar nas mentiras que ele fala. Você conhece alguém assim? Tem gente que é mentiroso para encardir, mas ele acredita naquilo que ele fala. Ele torna uma mentira como uma verdade. Nós estamos vivendo a tecnologia da informação. Zygmunt Bauer, ele que escreveu alguns livros sobre a liquidez, o amor líquido, a questão da sociedade líquida. Olha o que ele fala, que coisa interessante. Ele está dizendo que que essa biblioteca compartimentada tem comprometido a nossa capacidade psicológica, que comprometeu a nossa atenção, concentração e consistência. Tudo isso nós adquirimos quando nós temos um pensamento linear que estuda algo até chegar ao seu fim. Então, o que ele está dizendo? Com o advento dessas tecnologias, nós só temos informações pelas metades. E como nós somos ávidos, não temos mais paciência para estudar sobre um assunto, então eu pego informações compartimentadas, e isso eu estou atrofiando a minha capacidade de raciocínio. Um ditado chinês: se você planeja para um ano, você precisa plantar um milho. Se planeja por 10 anos, plante uma árvore. E se planeja por 100 anos, eduque pessoas. Então veja, uma transformação de uma sociedade, ela requer muito tempo. Mudar sistema de valores não acontece de um tempo para o outro, mas é um trabalho árduo. Mediante isso, nós temos o que chamamos da cultura do merecimento. O que é uma cultura do merecimento? Agora nós vamos começar a trazer para nós aqui. Por exemplo, estava conversando com a Maria José. Maria José está aqui? Cadê a Maria José? Está aqui? Não, viajou? A Maria José. Nós estivemos lá na sua casa, Fernanda, e ela estava me mostrando as terras da família. Como é que chama aquele lado de lá mesmo, Fernanda? Divisório. Todos vocês conhecem o Divisório? Então ela estava me falando como era o Divisório.
E ela falava assim, aqui papai tinha uma fazenda, aqui nós queimávamos, eu não sei se é assim que fala, queimávamos tijolo, molaria, fazíamos tijolo, isso tudo aqui é nosso. Então ela foi falando da vida, não tinha asfalto, não tinha nada disso, e ela falou da vida de dificuldade que ela tinha, falou dos vizinhos que estavam ao lado, que hoje são, muitos deles são os grandes empresários que nós temos hoje em Muriaé. Então foi contando um pouco a história dessas pessoas. Uma vez conversando com o Jerônimo também me contou uma história similar, lá do tempo da roça, que o pai dele ensinou ele a isso. Ele falou, não pastor, eu pegava na enxada. Aliás, quantos de vocês pegaram num cabo de enxada aqui? Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Lá em cima, aqui embaixo. Ok. Ela não sabia disso, que você tinha pego num cabo de enxada. Você entregou, pegou o cabo de enxada só para dar para o moço, né? Então foi só isso, né, Juninho? Então, muita gente fala assim, por exemplo, eu saí, eu vim lá da roça tal. E quando nós olhamos, a gente para poder perceber isso, a gente começa a perceber algo muito poderoso. O Mário contou para mim, o que ele tem hoje, ele falava o seguinte, que ele fazia serão, não é, Mário? Para poder ter o que tem hoje. Ele queria casar, fez serão. Ele falou assim, eu só vou casar quando eu tiver uma casa. E aí ele falou com a Lucilena assim, Lucilena, só quando a casa estiver pronta. Ela falou assim, meu amor, vai demorar. Eu falei assim, porque você não me conhece? Eu vou fazer um monte de serão, eu vou fazer uma casa, você vai ver. Hoje você vai ver a casa do Mário, linda. Os processos foram lentos, mas altamente transformador. Quando a gente olha para o antigo, ele vai falar que até para fazer o arroz, era um processo longo e demorado. Hoje você vai no supermercado e compra o arroz. Hoje tem a panela do arroz. Você nem precisa mais fazer o arroz na panela, você bota na panela, a panela faz para você. Veja, então, é isso que eu quero que você entenda. Hoje, tudo te entrega informação rápido. Quantos é da época da internet de escada aqui? Levanta a mão, internet de escada. Eu vou saber a sua idade. Você também, Rafael? Cara, eu fiz curso de DBase Pascal, nem sei como é que chama esse negócio. Era uma linguagem inicial do computador. Não me pergunte se eu aprendi alguma coisa, não aprendi nada, mas eu fiz. Mas, você lembra? A gente acessava e ficava... Aí a gente ficava na frente do monitor do computador, aí vinha as partes da imagem. De repente vinha uma orelha, depois fechava a boca, braços, que incrível, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Você achava aquilo assim, uau, a grande tecnologia, o grande avanço. Hoje, meu irmão, quantos de vocês reclamam quando a internet está lenta? É porque você não viveu da época do DBase Pascal. Nós estamos tão apressados que a gente está querendo que tudo se resolve rápido. Nós ficamos mal acostumados. A gente quer as coisas para ontem e a gente não quer ter esforço para tê-las. Mas a gente quer, a gente sabe o que a gente quer. Mas nós queremos para ontem. A cultura da recompensa imediata é aquela que pode acabar com a minha e a sua motivação que temos de perseverar em tempos difíceis, buscando satisfazer os nossos desejos. Por quê? Porque tudo que é demorado, a gente fala assim, então não vale a pena. Está demorando demais. Então eu já não persevero mais em nada. Porque nós estamos tão mal acostumados que nós estamos esperando as coisas para ontem. E nós achamos que Deus tem que nos dar as coisas para ontem, hoje e agora. Você veio aqui com uma expectativa de receber uma bênção. Tomara que Deus te entregue uma bênção aqui agora, mas eu estou entendendo que Deus quer falar com você para você ser perseverante, não desanimar. Mas muitas das vezes nós desistimos porque não sabemos perseverar e não sabemos esperar por aquilo que Deus quer de fato entregar para as nossas vidas. Então, a verdade é que Deus frequentemente Ele vai levar um tempo para agir da maneira como nós esperamos
ou da maneira que ele acha acertada, mas muitos milagres, muitos moveres de milagres foram antecedidos por muitas orações perseverantes. Veja, o próprio Jesus, quando ele operava os milagres e as suas maravilhas, ele subia aos montes para orar e passava uma madrugada orando em Deus, buscando a presença dele. E naquele tempo que ele estava, enquanto alguns estavam dormindo, ele estava aceso em Deus e recebendo de Deus algumas revelações para serem liberadas no dia seguinte, quando nós acordamos. Então, as revelações que o Senhor Jesus mesmo tinha, elas não vieram simplesmente do nada, como que simplesmente eu estou andando e Deus me dá uma revelação e pronto, mas lhe custou um relacionamento com Deus. Ele próprio só começou o seu ministério com 30 anos. Ele teve um ministério de 3 anos. Nós não sabemos muita coisa da vida de Jesus antes de seus 30 anos. Mas veja, ele também era um estudioso da Torá, da palavra, ele era um conhecedor, ele se esmeirava nisso, porque eu sei, porque ele foi encontrado, por exemplo, dentro de um templo, falando a respeito da palavra do Senhor, porque ele tinha conhecimento da palavra do Senhor. Não pense você que Jesus, porque ele é Deus, então ele já veio formatado com toda a sabedoria e que ele não precisava se esforçar. Tem um texto da palavra que vai dizer o seguinte, que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas pelas quais sofreu. Então não pense você no nosso Jesus, como aquele que não sofreu nada. Sim, ele sofreu e padeceu por nós, como eu e você sofremos. Então veja, quando nós começamos a olhar dentro disso, nós começamos a perceber que tudo aquilo que Deus ele quer fazer, tudo aquilo que Deus quer mover na minha vida, na sua família, numa cidade, numa nação, ela precisa de ser precedida por muito tempo de investimento, de relacionamento com Ele. Isso é perseverante. Se nós sabotarmos esse tempo de estar com Ele, nós estaremos sabotando sobre as nossas vidas as revelações que Ele quer nos dar. Quantos de vocês já ouviram falar de um pregador cristão chamado Paul Washer? Aqui, Paul Washer. Quem já ouviu falar do Paul Washer? Paul Washer é um pastor, se eu não me engano, batista, um homem que tem uma voz a respeito da igreja mundial. Ele tem falado coisas profundas do coração de Deus, mas este homem, depois você pode pesquisar no YouTube, vai para a rede social, para isso é bom. Ele dá um testemunho, porque esse homem foi acometido de um problema de coração, ele teve um infarto, quase morreu. Ele fizeram uma pergunta dizendo assim, tem alguma coisa que você se arrepende? Ele falou 2, eu só lembro de uma. Ele disse assim, eu me arrependo que eu deveria ter orado mais. E ele disse assim, ele fala assim, eu sempre tive muita facilidade para a leitura, e eu confesso que eu fiz da leitura uma desculpa para não orar. E ele diz, eu me arrependo de não ter orado mais. Aliás, por mais que nós falemos de oração, todos nós concordamos que a oração ela é tão importante e vital para as nossas vidas, mas por qual razão nós não oramos? Eu aprendi algo que eu quero compartilhar com você. Nós estamos fazendo um curso do iHope aqui, incentivo vocês a fazer, muito bom, a gente está aprendendo muita coisa profunda do coração de Deus. E uma dessas coisas que nós aprendemos é que Deus nos chamou para permanecermos nele. Gente, olha, eu não sei como você vai receber isso que eu vou falar com você agora. Mas, lendo o Chris Valentin, estou lendo esse livro de Chris Valentin, ele falou uma coisa que eu parei para pensar, eu falei assim, meu Deus, esse homem tem razão. Ele falou de Abraão. Qual Bíblia que Abraão leu? Você sabia que no tempo de Abraão não tinha Torá? A Torá vem tempo depois com Moisés. Qual igreja que Moisés frequentava? Que Abraão frequentava? Não tinha um templo. Na época de Abraão não tinha templo. Não tinha nem um tabernáculo. O tabernáculo foi dado para Moisés,
e o templo foi construído em Salomão. Como que Abraão é destacado na Bíblia? O que falam dele? Ele é pai de quê? Pai da fé. A Bíblia fala que a fé vem e ouvir a palavra de Deus. O que Abraão tinha? Por quê? Porque ele ouvia Deus. Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Quando Deus fez o Adão e a Eva, eles colocaram ele no jardim para ter um relacionamento com ele. Qual é a primeira chamada de Deus para mim e para você? Um relacionamento com ele. O pastor está falando que não precisa ir na igreja, já está querendo você dar um migué para não vir mais na igreja. Eu não disse isso. Eu não estou falando mal da igreja, eu não estou falando que você não tem que vir ao culto, e também não estou dizendo que você não precisa ler a Bíblia. Eu quero mostrar a você, olhando para Abraão, que todo o princípio de Deus para mim e para você, que nós possamos permanecer nele. Permanecer está diretamente relacionado a um relacionamento. Jesus, ele disse que ele é a videira, eu e você somos ramos, quem permanece nele, quem fala com ele, quem relaciona com ele, quem vive com ele, ele está nele e eu falo com ele. Ele fala o seguinte: aquele que relaciona comigo, ele fala comigo e eu falo com ele. Uau! Então quer dizer que eu falo com Deus e Deus fala comigo, isso é relacionamento. E ele fala que aqueles que entram na presença dele, que falam com ele e ele fala com ele dá muito fruto. Quais são os frutos que Abraão deixou para nós? Um legado de fé. Abraão nos deixou princípios que nós falamos dele todo o tempo. Por que ele deixou? Porque ele falava com Deus, Deus falava com ele, ele tinha uma revelação, nasceu e foi revelado um princípio do coração de Deus. Isso foi então adotado e ensinado gerações pós gerações, até que se tornou um livro chamado Bíblia. Tem uma outra grande riqueza em João 15, que ele fala assim: eu vos escolhi a vós outros. Veja, não somos nós que damos o primeiro passo para ir a Deus. É Deus que dá o primeiro passo para que nós possamos dar o segundo passo de encontro a Ele. Deus nos provoca o tempo inteiro para que nós possamos encontrá-lo. Ele sempre dá o primeiro passo. Você nunca vai conseguir anteceder os passos de Deus, você apenas pode discerni-los e responder a eles. Então, ele fala: eu escolhi você. Por favor, fale comigo assim: Deus escolheu a mim, Eduardo. Deus escolheu a mim, Eduardo, para dar fruto. Quem te escolheu? Uau! Então, se Deus te escolheu, Ele tem um propósito a fazer na tua vida. Então, o que você precisa fazer? Pega essa palavra, guarda no teu coração, move-se pela palavra. Porque confiança não está na base de sentimento. Uma das coisas que nós erramos, eu já errei muito, é quando nós vamos para o lugar da oração. Você tem lembrança de um tempo de oração que você teve com Deus e que foi muito bom? Quem tem uma lembrança de um tempo de oração que você teve que foi muito bom? Levanta a mão assim. O que aconteceu nesse dia que você disse que foi muito bom? O que aconteceu? Você sentiu alguma coisa? Quantos sentiram alguma coisa? Quantos que ouviram Deus falar com ele? Foi bom porque você sentiu Deus falando, você sentiu o amor dele por você. Quantos sentiram o poder do Espírito de Deus descendo sobre você? Ih, rapaz, eu orei tanto que o Espírito veio, me senti uma eletricidade no meu corpo, falei em língua, caí no chão e fiquei lá um tempão.
possuído pelo Espírito de Deus? Quando vocês tiveram essa reunião que é marcante para você? Vocês tiveram alguns períodos de oração que foi terrível? Você fala assim, rapaz, hoje foi ruim demais. Quem já teve momentos assim, que você falou assim, rapaz, a oração foi terrível demais? Por quê? Porque você não sentiu nada. E você falou assim, rapaz, parece que Deus está de mal de mim. Eu devo ter feito alguma coisa para Deus, eu não senti trequinho, eu não senti nada. Agora, vem cá, quais são os maiores momentos que nós temos na oração? Nós temos um momento, todos os dias que eu e você entramos para a oração, é dias de the power, todo dia assim, você entra na oração, é eletricidade pegando, você sai falando língua, e você vai sentindo teu coração pulsando, você tem visão de anjo, toda hora que você entra na oração, é assim? O que é mais comum na sua vida de oração? Parece que, quantos de vocês acham que a sua oração é um grande monólogo? Só você que fica falando. E quantos de vocês têm a percepção que você só tem uma fala para falar com Deus? Vou te explicar mais ou menos. A oração mais ou menos assim. O Pedro não gosta de ir na aula de manhã, meu filho, vou entregar ele agora. Já disse tantas coisas boas do meu filho para você, vou dizer uma coisa ruim do meu filho para você. O Pedro não gosta de ir na escola de manhã. E o Pedro fica assim, na minha cabeça, na cabeça da Érica. Pai, posso faltar aula amanhã? Filho, não. Ô pai, deixa. Filho, não. Ô pai, mas não é importante. Deixa eu faltar aula amanhã? Não. Ô pai, pensa bem, os meus amigos todos vão faltar. Aí ele vê que não dá muito certo comigo. Ele vai para a Érica. Ô mãe, posso faltar aula amanhã? Não. Ô mãe, eu estou cansado, estou com sono. Pensa num cara, para não dizer chato, insistente. Você já teve noção da sua oração que é sempre uma mesma coisinha que você fica? Aí você cansa. Senhor, me abençoa agora que eu vou trabalhar no nome de Jesus, amém. Ó Senhor, é assim, aquele negócio que eu estou te pedindo, preciso da promoção do emprego, arruma para mim. Olha, a gente está com um funcionário lá enjoado, manda fogo do céu, consome aquele desgraçado, tira ele da minha frente, aquilo é o diabo. E a gente, essas orações. E a gente vai insistindo nisso, a gente faz essa oração na segunda, faz ela na terça, faz na quarta, já não faz mais. Quinta-feira você já não entra mais no lugar secreto. Porque parece que Deus não me escuta. Por que você chega nessa conclusão? Porque você está baseando Deus te escutar pelo sentimento que você tem. Para você só é bom se você sente. Pastor, então como que eu tenho que proceder nisso? Você tem que confiar e crer. 1 João 15, 5. Deixa eu ver se é isso. Me ajuda aí. Coloca aqui para mim. 1 João 15. Vê se é isso. Oi? É João 15? Ou 5? 5:15. Isso. 1 João 5,15 diz assim: e sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. O que João está falando? Ele escuta toda oração. Eu posso orar todo dia que Ele escuta toda oração. Ele escuta. Ele me escuta sempre quando eu falo com Ele, mesmo que Ele não me responda naquele exato momento, mas Ele escutou, e no tempo dEle, Ele há de me responder. Veja, se eu começo a entender esse nível de oração,
Então eu posso compreender que todos os dias eu posso entrar num lugar chamado lugar secreto, falar com Ele, mesmo quando parece que Ele não está me ouvindo. Mesmo quando eu não sinto algo, mas eu entro pela confiança de que Ele me ouve e Ele responde às minhas orações. Se eu me mover na base da confiança, eu vou desenvolver um caráter. Mas se eu não for perseverante na vida da oração, eu estou tirando de mim o privilégio de receber uma revelação do coração dele. Ou seja, quanto menos eu persevero, mais distante eu fico de uma revelação de Deus para a minha vida. Agora, veja só, quem vai se beneficiar com uma revelação? Você e mais quem? Veja, Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus, constante. Ele tinha revelações de Deus. Quem se beneficiou? Quem? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você. Séculos e séculos depois, eu e você colhemos das bênçãos que um homem plantou na perseverança. Agora veja o seguinte, então você é um pai, você é uma mãe, você é um empresário, você é uma pessoa de influência e você está querendo ser alguém que vai mudar realidades. Então o que você precisa ir? Para Ele, porque Ele é o transformador. Então você passa um tempo orando, perseverando com Ele, até que nós ouvimos dEle e nós manifestamos aquilo que Ele disse. E quando nós manifestamos aquilo que Ele disse, acontece exatamente aquilo que Ele falou. E quando acontece aquilo que exatamente que Ele disse, o que acontece? Pessoas serão beneficiadas. Então deixa eu te dizer, você sabe qual é a solução para a sua família? A revelação que Deus quer dar a você a respeito da sua família. Você sabe qual é a bênção que você espera financeiramente? É quando você ouvir de Deus aonde Ele quer que você esteja operando. Você quer saber quem Ele vai ser a pessoa que você vai casar? É quando Deus dizer para você que essa pessoa que eu separei para você. Talvez você não vai ouvir o nome, você não vai ver o rosto, mas você vai ter as impressões no espírito que essa pessoa é para que eu case. Sabe por que você vive amargurado no seu sentimento? Porque você escolhe os seus namoros, os seus relacionamentos pela sua carência. E não dá certo. Porque você não é perseverante em buscar em Deus, mas eu e você, nós passamos por cima da revelação de Deus para agir segundo o sentimento da minha alma. A gente entra em lugares tenebrosos e depois culpamos todo mundo. Porque não dei certo, todo mundo é culpado pelo meu insucesso. É porque nós queremos as coisas agora. Quantos de vocês querem namorar aqui? Por favor, quantos de vocês querem namorar? Levanta a mão, por favor. Quantos de vocês querem namorar? Levanta a mão. O Pedro não, obrigado, filho. O Pedro só com 18 anos. Vocês querem namorar? Seja sincero. Quantos de vocês querem namorar e logo transar? Seja sincero. Quantos de vocês estão louquinhos para dar uma transadinha? Pode levantar a mão. Isso é coisa de homem, coisa de mulher, ué. Pode levantar a mão. É, ué. Aí Deus quer abençoar a mim, Deus quer abençoar você. Ele fala assim, é para o casamento. Você vai ser conhecido no casamento. E você vai conhecer no casamento. Quando Deus diz isso, não é porque Ele é careta. É porque Deus quer atrair a bênção a você. Mas aí eu não tenho a paciência. Eu quero agora. Eu quero uma prova de amor agora. Mulher, se um homem chegar para você e falar assim, me dá uma prova de amor. Eu só vou transar com você quando nós casarmos. Ah, então não quero nada. Então você não me ama, porque você não me respeita o meu tempo de espera. Então você não serve para mim. Aí você canta aquela música gospel. Vai com Deus. E deixa ele embora. Nessa hora a Sula Miranda virou crente. Você precisa estar consciente daquilo que Deus Ele tem para você.
Mas o que está querendo tirar de nós? Sabe o que as pessoas querem tirar de nós? Sabe o que esse século está querendo tirar de nós? Sabe qual é a conspiração do inferno para tirar de nós? A perseverança. Você sabe o que estão falando com a gente? É que nós temos direito de receber aqui e agora. É que nós precisamos agora, é para já. E se Deus não te responde para agora e para já, então Ele não é poderoso. Agora, ei, escute, nós só vamos dar valores às coisas que nós recebemos se nós sabemos o preço que elas nos custaram. Quanto vale seu casamento para você? Paga o preço da perseverança. Quando custa para você, jovem, ter um casamento abençoado, paga o preço da perseverança. Seja santo. Mas ninguém faz, mas eu não sou desta época, eu não sou deste mundo, eu estou neste mundo, mas eu sou um cidadão do reino celestial, eu não ando segundo os costumes deste mundo, mas eu trago a cultura de um céu para este mundo. Você precisa saber de quem você é, e você precisa saber o que você está trazendo para este mundo, mas eles vão falar mal de mim, mas a sua firmeza é bênção para aqueles que maldizem a você. A pior desgraça que a gente faz por uma pessoa, por uma sociedade, é se tornando igual ao mundo, cristãos igual ao mundo. Isso tira de mim o poder de transformar. Me forma um igual e gera um desacreditar das pessoas no Cristo que você diz que crê. Comece a se valorizar. Comecem a olhar para vocês como Deus olha e afirma quem você é. Pare de se diminuir. Ei, nós não pertencemos a este mundo. O céu é a nossa pátria. O céu é o nosso lugar. Nós somos conquistados por Ele. E Ele quer nos ensinar a funcionar numa mentalidade do reino. Olha para o seu irmão, fala assim: ei, vamos lá. Fala com ele assim: vamos lá. Vamos lá, upgrade em você. Faz assim para ele: Hadouken, upgrade. Tchum, 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 manda upgrade para ele agora. Manda raio de upgrade para ele agora. Lógico que eu estou brincando, não vai sair nenhum raio da sua mão, é só para acordar você, ok? A vida cristã é um diálogo contínuo que nós temos com Deus. Deus, Ele é real. Você precisa entender que Deus é real. Nós precisamos aplicar as promessas de Sua palavra em nós, e a gente precisa entender que nós somos criados para dar fruto. Você não foi criado para ser infrutífero. Eu não quero dizer a questão de frutificar apenas de gerar discípulo, eu quero dizer você frutificar como empresário, como professor, como jovem, como velho, como frutificar onde você estiver, manifestando a cultura do reino do céu. Sabe o que a oração é? A oração nada mais é de falar para Deus de volta aquilo que Ele deseja que nós falemos com Ele. Nós aprendemos isso no iHope, eu achei isso incrível. Lá no Salmo 2, ele disse assim: pede-me as nações, eu as darei como herança. Qual oração que o Pai pediu para nós fazermos? Qual foi a oração? Pediu o quê? A nação. Por quê? Ele quer me entregar como herança. Mateus 7, ele fala para nós buscarmos até encontrar. Bata a porta com insistência. Ora, se Deus está falando assim, cara, seja persistente, bate na porta. Se eu não te atender na primeira vez, bate a segunda. Se não for na segunda, bate na terceira. Bate na 10ª, que eu vou abrir a porta para você. Você não tem um direito de bater uma vez só e dizer que Deus não quer responder você. Segura aí, tudo bem? Você quer que eu termine aqui ou posso ir? Tudo bem? Estão cansados? Eu termino. Posso ir? Estou empolgado. Amém? Posso ir? Glória a Deus. Ok.
Obrigado. Então concentra aqui. Ó. Pega seu filho, coloca pertinho de você, segura ele, promete um pirulito, se ele ficar quietinho, e aí depois você dá o pirulito com hambúrguer. Paga um hambúrguer para o teu filho. Fala assim, filhinho, concentra na palavra, você vai ganhar um hambúrguer, uma pizza, um bolo de chocolate, um pirulito de chocolate, dá alguma coisa que ele goste, deixa ele ficar mais gordinho. Amém? Então vem cá, olhem aqui para mim, por favor. Já chegou todo mundo, por favor, vão dispersar não. Uma coisa que eu entendi da oração, a oração é concordar com aquilo que Deus fala. O que Deus fala, que está aqui na Bíblia. Como eu posso orar? Deus, eu acabei de ler aqui na tua palavra, o Senhor diz isso, 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 isso. Eu estou precisando disso. O Senhor me dá isso. Quem é um adorador? O adorador é aquele que concorda com quem Deus é. Na intercessão e na oração, nós concordamos com aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Agora veja a perseverança aqui. O que Deus prometeu que vai fazer? Me vem aqui à mente um texto de 2 Crônicas, que ele vai falar o seguinte: se nós o buscarmos todo o nosso coração, Ele vai atrair todos aqueles que estão distantes. Se nós nos arrependermos, todo o nosso coração, e o buscarmos, todos que estão espalhados pela extremidade da terra, Ele vai fazer voltar para Jerusalém. Qual foi a promessa? Se você arrepende, eu renovo a casa. Entende? Mas a gente não quer pagar o preço, porque para arrepender a gente tem que perdoar a si próprio e perdoar talvez aqueles que nos fizeram tão mal. E essa linguagem é inconcebível no mundo, porque ela é completamente antagônica a um princípio de um reino de Deus. Então, o que é você concordar? Eu concordo com quem Ele é bom. Aliás, querido, nos seus momentos das maiores lutas e dificuldades, o que você nunca pode deixar de acreditar é que Ele é bom. Pastor, mas eu passo por um problema de saúde que está há tantos anos que eu estou cometido com esse problema de saúde. Mas isso não quer dizer que Ele deixou de ser bom. Ele é bom. Primeira questão, você tem que estar numa concordância que Ele é bom. Segundo, quando você faz isso, você é adorador, você concorda com quem Ele é. E você é um intercessor, você vai começar a concordar com as promessas que Ele te fez. Então você vai orar as promessas. Você vai entrar debaixo desse crédito das promessas. A tua palavra diz isso, a tua palavra afirma isso. Eu creio nela, e Senhor, eu te peço, faz isso. Eu preciso viver isso, eu quero viver isso. Agora, se você sabe que Ele é galardoador daqueles que o temem e o buscam, não pare na primeira tentativa. Olhe para o seu irmão e fala assim, não pare na primeira tentativa. Insista, persevere, até o quê? Eu vou só falar um texto e vou terminar. Tinha mais coisas para eu falar, mas eu vou parar aqui. Lucas 18, por favor, abre lá. Lucas 18, de 1 a 8. Eu tenho que parar, já avancei bastante. Agora que vi as horas. Lucas 18, de 1 a 8. Eu vou só falar isso, estou terminando, tá bom? Vamos ler o texto? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário.
Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a me molestar-me. Então, disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola. Alguns se confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Até aqui. A razão pela qual Jesus está falando essa parábola aos seus discípulos foi para impedi-los de pararem de orar antes de serem respondidos. Jesus está dizendo para eles assim: nunca parem de orar até que você tenha a sua resposta. Repete comigo: nunca pare de orar até você ter a tua resposta. De novo, nunca pare de orar até você ter a sua resposta. Princípio que Jesus ensinou. Segundo, ele faz uma pergunta: quando eu voltar, acharei fé na terra? Sabe o que Jesus está falando aqui? Eu trabalho esse ponto a próxima vez que eu vier pregar aqui com vocês. A fé tem tudo a ver com perseverança. Quem tem fé é quem persevera. Eu vou trabalhar isso no segundo momento com vocês. Mas eu quero que você guarde isso, que você vá embora com essa palavra. A gente diz se a gente tem fé, se a gente é perseverante. Quem tem fé, persevera. A razão de Jesus falar então: quando eu voltar, vou encontrar fé na terra. Vocês continuarão a crer? Vocês continuarão a orar? Ou vocês acharão que eu estou demorando em vir buscar a noiva? Ao ponto de que vocês vão se ocuparem com as suas próprias vidas e esquecerem que eu estou voltando. Sabe quando a gente não tem mais fé, quando Jesus não encontra mais fé? Quando nós estamos vivendo demasiadamente fechado em nossos desejos, das nossas paixões, querendo suprir as nossas necessidades de qualquer maneira, ao invés de passarmos o nosso tempo em relacionamento com Ele. Se eu não tenho um relacionamento, não é gerado fé. Então uma tribulação te tira da presença dEle. Muitos de vocês levantaram a mão que estão vivendo por tribulação. Eu quero te dizer que a tribulação veio para a tua vida para dois motivos: para te impedir de receber a bênção de Deus e para te fazer receber a bênção de Deus. A tribulação que você está passando hoje e agora, ela pode furtar de você o melhor de Deus, ou ela pode te impulsionar para viver o melhor de Deus. A diferença é se eu e você vamos ser perseverantes. Perseverança não é caráter nem dom. Perseverança é uma escolha que eu e você fazemos de perseverar nele até que ele me responda.